boa tarde para quem for de boa tarde, ou muito boa noite para quem for de boa noite, meus anjos, meus deuses no comando. Ok, vamos falar um pouquinho de Lúcifer. Exatamente, Lúcifer. Gente, demorou um pouquinho este conteúdo a chegar, porque também, pronto, as coisas aqui houve um apagão e depois as coisas se orientaram de outra forma. Mas realmente chegou o momento então de realmente falar. Não quer dizer que seja uma coisa, meu Deus, quem é Lúcifer? Será que é o demônio? Gente, vamos lá falar de Lúcifer. Ok. Então vamos lá. Temos aqui várias divergências, porque isto vai também falar um pouco da religião, ok? Portanto, geralmente quando a gente fala de Lúcifer, remete a quê? A maior parte das pessoas da religião, portanto, católica, cristã, evangélica, sejam todas praticamente a maior parte delas que entram no catolicismo, que realmente remetem Lúcifer a Satanás, ok? Uma coisa que realmente não tem nada a ver, foge dos contextos, até se formos a ver bíblicos, porque na Bíblia, sinceramente, não ouço falar, não li, aliás, na Bíblia eu não consegui ler algo pejorativo ou mesmo a falar do nome de Lúcifer como mau. Na Bíblia vem realmente o Satanás, referente, sim, talvez na cabeça do pessoal a Lúcifer, mas não, Lúcifer não. Gente, Lúcifer, só o nome dele, todo mundo deve saber, quem não sabe pode ir ver, pode pesquisar. Lúcifer é o transmissor da luz. É o que leva a luz, é o que leva a clarividência, a claridade das coisas. Lúcifer também é relacionado com a estrela d'alva, a estrela da manhã, antes da aurora boreal se formar. Lúcifer também portanto, remetido muito a Vênus, ok? Portanto, Lúcifer não tem nada a ver com anjos caídos, Lúcifer não tem nada a ver com o mal, porque, gente, vamos lá, antes de falar um pouco mais de Lúcifer, vocês sabem que o Papa morreu há pouco tempo, certo? Ok, um Papa que deu aí muita alegria ao pessoal, um Papa que deu mesmo que falar aí em muitas frentes, um Papa que contra a Igreja, se formos a ver o que vem na Bíblia, não é? Ele realmente riscou certos conceitos ali bíblicos, inclusive vocês vão ver ao YouTube, meus amores, vão ver ao YouTube, que é verdade o que eu estou dizendo. Eu ouvi a missa no enterro do Papa, não é? E fala lá declaradamente em Lúcifer. Exactly, em Lúcifer. Então, gente, Lúcifer é o diabo? Não. Nem o diabo é Satanás. Lúcifer, tia, quem é? Primeiramente, Jesus existiu neste planeta, certo? Que já falamos de Jesus, não é? Mas ele foi um espírito de luz, enfim, que encarnou Jesus, o general desta terra, deste planeta Terra, pós-desencarne, não é? Foi um espírito de luz, evoluído, já o era, porque perante aquilo que ele fazia, portanto, ao povo, não é? Tirando ou não as consequências que ele teve, mas ele foi um espírito de luz enorme também, sim, um espírito de luz maravilhoso, onde esteve encarnado. Lúcifer não.
Lúcifer é uma energia, gente, é uma energia não corpórea, nunca incorporou neste plano astral. Lúcifer é uma divindade, como criador, como Deus. É uma divindade. Por muito que as pessoas não queiram, mesmo Satanás é uma divindade. Gente, eu não sou a dona da verdade de jeito nenhum, por amor da santa, não sou a dona da verdade, mas eu estudo, pesquiso, só que eu não tenho, sinceramente, eu não sigo uma religião à risca, porque o Criador não fez religiões, não criou religiões, criou o homem, nós desenvolvemos, estamos aqui como terrestres, seres humanos, e temos o livre-arbítrio. Não temos um livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é complicado, tem peso. Um livre-arbítrio tem peso. Porque nós realmente também concordo com isso. Não há liberdade, não há livre-arbítrio. Porque tem peso. Porque existem leis e a pessoa tem o seu livre-arbítrio de escolher o lado que quer, o lado que quer viver. O Lúcifer vem para isso. Lúcifer vem entrar nos nossos pensamentos, chega dentro de nós e nos mostra as coisas mais bizarras que nós temos dentro de nós como seres humanos, mostra-nos quais são os nossos medos. Ele vai transmitir para a luz, para a escuridão que está dentro de nós, para se fazer luz. Às vezes custa. Vocês às vezes estão dormindo muito bem, de repente está tudo no escurinho, está assim na penumbra, vocês até estão legaizinhos, de repente acendem uma luz do quarto ou da sala, seja o quê. Há aquela, não é? Lúcifer entra no nosso subconsciente, Lúcifer entra dentro de nós, na nossa escuridão, nos nossos medos, nas nossas reservas, nos nossos erros, ok? Nas nossas atitudes, dá-nos a escolher. É assim, porque quando o Lúcifer entra nas nossas vidas e quando a gente aceita Lúcifer como realmente ele é, uma divindade, não é uma entidade, atenção que não é uma entidade, é uma divindade, porque para quem está dentro de um bando, aqui em banda Candomblé, sabem o que eu estou falando. E se eu estiver errada, por favor me falem, que eu também aprendo com vocês. Ele é uma divindade, ok? Ele não é o orixá. O orixá não é o orixá. Exu quer dizer movimento. Exu é movimento. É o desenrolar as coisas, ok? Então, há Exus que são entidades, é bem diferente, gente. Porque existe Exu Lúcifer, mais uma vez digo, e existe o Lúcifer divindade. No meu conceito e visão das coisas. Estão a entender, meus amores? No meu conceito e visão das coisas. Ok. E então onde é que nós ficamos agora a ter medo de Lúcifer? Não vamos ter medo de Lúcifer. Vamos aprender, gente. Porque pode-se acender uma vela a Lúcifer? Pode. Pode-se pedir algo a Lúcifer? Pode! Principalmente ele nos esclarecer as coisas, ele dá-nos o caminho dentro da nossa cabeça, ele nos cutuca. Lúcifer tem a ver com a parte terrena, gente, também, que é o nosso emocional, mas também gosta de ouro, gosta de luz onde há escuridão, gosta de prosperidade onde não há. É isso que ele vai dar, o entendimento para realmente nós termos aquela força para dizermos assim, não, realmente eu estou errado. Porque assim, Lúcifer realmente vive existe a energia de Lúcifer, dessa divindade, realmente nos locais mais obscuros, mais escuros, mas também nos locais mais reluzentes. A força de Lúcifer é maravilhosa, gente. Então é assim, anjos, vocês vão lá ao YouTube, vão ver a missa cantada no enterro do Papa Francisco e vão ver
o que lá está escrito, vão ver e vão ler, porque alguns até vêm realmente, portanto, legendado em português, a falar de Lúcifer, Ave Lúcifer, gosto muito de Lúcifer, tenho um grande respeito por essa divindade, e quando eu digo que Lúcifer é praticamente irmão de Jesus, eu vou dizer porquê. Porque Jesus esteve aqui encarnado, Lúcifer não, ainda está em divindade. Ok? É uma divindade. Só que Jesus realmente não era aquele, portanto, aquele castigador, aquele, não se faz isso, você vai sofrer por isto, não sei o quê. Não, ele incentivava o bem, ele perdoava, ele dava a outra face, às vezes revoltava-se lá devagarinho, mas era aquela pessoa do bem, não é? Segundo aquilo que a gente lê, não é? Porque há vários estilos de Bíblia, gente, para certos judeus, Jesus não era o Messias, gente, isso depende muito. Mas a Igreja Católica, pronto, como demonizou Lúcifer e tudo que não seja realmente, pronto, nas leis de Deus, vamos respeitar a religião de cada um. Atenção, eu estou a falar da Igreja Católica. Eu fui batizada na Igreja Católica, mas não me sinto católica, porque realmente tem muita coisa que eu não concordo. Não porque ouço os outros a dizer, mas sim porque a pessoa estuda e segue uma vida que tem que saber aquilo que realmente é. E eu sei aquilo que sou, aquilo que quero e aquilo que posso ter ou não posso. Há pouco tempo, porque eu não sou nenhuma menininha. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas vão aprendendo com o tempo. Lúcifer. Há muita gente que olha para o Lúcifer como o próprio demónio. Gente, demónios são demónios, onde o Lúcifer também entra para ajudar a haver luz, onde esses próprios demónios internos que nós temos e mesmo obsessores, Lúcifer entra para trazer clareza, luminosidade, ok? Força interior. Aí vem Lúcifer. Agora, se me perguntarem, mas Ótia, podemos pedir a Lúcifer, vocês podem pedir o que vocês quiserem a qualquer pessoa encarnada ou a qualquer espírito desencarnado ou qualquer pessoa desencarnada. É preciso saberem, estudar, não se mexe com certas forças sem se entender, meu Deus, sem se entender. Há muita gente que agora há a moda realmente de todo mundo querer ser, não é, macumbeiro, blá blá blá. Não é assim, gente. Pois dentro das religiões brasileiras e não só, há vários estilos de interpretação da própria espiritualidade, ok? Por isso é que eu digo, eu Ótia Santos, sou uma estudante, não é? Do espiritismo, do kardecismo, que é Allan Kardec. Então vamos ver, então a gente vai deixar de acreditar em algo que nos faz o bem, que nos levanta, que nos mostra realmente as capacidades que nós temos, que nos dão uma ponte praticamente para felicidade, entre aspas, porque nós estamos aqui nesta terra, gente, 80% das coisas que acontecem a nós são coisas dolorosas, que é mesmo para nós aprendermos, ok? Então, se temos um ser divino que nos pode proporcionar, ok, algo que nos faça falta, que nós necessitamos para vivermos neste planeta, nesta egrégora, por que não? Por que não? Nós vamos dizer assim, não, porque depois dizem, é uma fé, é uma falsa fé, paz, porque depois vem aí Lúcifer que dá a falsa paz, é o que diz, Então, vem algo que nos dá tudo bom e de repente, que vão exigir, vem aí Lúcifer que dá tudo de bom e depois vai exigir a escravatura do ser humano e das almas e que vão levá-los... Gente, não. O diabo, se ele existe dentro de você, existe dentro de mim, como Deus existe dentro de você, como Deus existe dentro de mim. Lúcifer
também pode sim ser cultuado e existir dentro de você, da sua cabeça, dentro da minha cabeça. Ok? Portanto, gente, eu fico triste às vezes, não aquela tristeza, mas fico triste porquê? Porque realmente até eu, há uns anos atrás, antes de estar na situação em que estou e conectada com a espiritualidade, também pensava, quando era novinha, aquilo que falavam, Lúcifer, o diabo, que não existe. Existe sim um ser uma divindade que nos leva luz, abertura de mente, conhecimento, porque conhecimento às vezes também dói, que a gente tem que ralar bastante para chegar a um conhecimento. Lúcifer é tudo que nos dá luz e esclarecimento, mas realmente também nos mostra os nossos pontos erráticos, os nossos momentos de desespero, os nossos momentos de fraqueza, onde nós realmente estamos ali errando. E muita gente não quer aceitar o seu próprio erro. Isso é que é mau, porque nós erramos. Erro quer dizer pecar. Pecar quer dizer errar. Então, exatamente. Então é assim, muita gente não consegue aguentar o seu próprio erro quando começa a cultivar ou a estudar sobre Lúcifer, o poder de Lúcifer em nós. É diferente porque a gente começa a ter medo de certas coisas que nós fizemos realmente. Certas coisas que fizemos na vida que nós todos erramos, mas depois mete-nos a nós aquela confusão e depois é o não acreditar em nós próprios, e Lúcifer vem a dizer não, acredita, aceita o erro, faz com que realmente tenha valido a pena o erro que cometeste porque aprendeste com ele, e vamos em frente, vamos lutar, vamos ver as coisas de outra perspectiva e vamos acreditar realmente e estudar, porque se quem não estuda não chega a lado nenhum. Gente, a sério, até podem estudar com os professores, olha, que não valham nada, mas se a pessoa não tiver algo que nos incentiva a estudar, a ver, a pesquisar, por isso é que estamos no mundo da internet, gente. Estamos com a internet aí, a internet não é só para ir a TikTok, além de eu gostar muito de TikTok, agora gosto, porque eu ponho lá umas coisas muito bonitinhas e coisinhas, mas não é só para isso. É para a gente estudar, é um meio de comunicação, porque é muito bom a internet, gente, maravilha, mas porquê que as pessoas não procuram saber mais sobre a sua própria espiritualidade? Não é a espiritualidade dos outros, é a sua própria espiritualidade. Por isso é que anda tudo assim muito desequilibrado. Agora, gente, o que eu tenho realmente a dizer sobre o Lúcifer... Pronto, já falei, também falei realmente que se fosse assim tão mau, gente, não iria entrar quase um mantra, uma missa cantada em Roma, gente, no funeral do Papa Francisco. Será que o Lúcifer é assim tão mau? É o diabo, gente, que é isso? E o próprio diabo não é demónio, porque demónios, são almas aí penadas, depois a gente está a falar sobre isso, mas e o próprio Satanás, quer dizer, oposição, opositor, está ali para se opor realmente a uma palavra de outra divindade. Neste caso, uma divindade que é o Criador, onde nós temos Jesus Cristo, que tem realmente uma egrégora diferente, gente. Satanás tem uma egrégora diferente. Satanás, pronto, é o opositor, está ali para almas, espíritos de pessoal, que assassinou pessoas, não é? Pessoal que fez muita bagunçada, amada, aquelas coisas terríveis, para a gente não falar aqui no YouTube que não se pode falar certos nomes. Então, quando a gente realmente desencarna, tem que haver um chefe para meter ordem no barraco. Gente, tem que haver um chefe para meter ordem no barraco. Esse chefe
por muito que a gente diga que se arrepende, que Jesus perdoa, que Deus perdoa, isto aqui não tem nada de perdoar ou deixar de perdoar. Isto aqui tem divisão de águas. Quando a gente se encarna, a nossa consciência, a nossa vibração, o nosso corpo vibracional continua a vibrar no espírito. Temos vários corpos, gente, vários corpos, mas vamos falar simplesmente no espírito. É óbvio que nosso próprio espírito vai realmente para o lugar que emana, que energia emana, ou que energia emanou enquanto vivo, enquanto vivente. Satanás aparece, nunca o vi, sinceramente, mas se existe, para mim existe para pôr ordem. É como o pessoal aqui na Terra que faz uma coisa muito má e vai preso, não é? Vai para um presídio, vai para uma cadeia. Tem que haver lá os chefões da cadeia, tem que haver lá o pessoal que dita, portanto, faz com que as leis sejam, portanto, efetuadas. Ninguém gosta de estar numa cadeia, gente. E muitas pessoas vão lá parar inocentes, acreditem. Mas existe ali. Existe inocente, porque não chega a ser inocente, mas ou cobertou, ou passou por... tudo se paga. É a lei de quem deve paga e quem merece recebe, gente. Essa é a lei. É a lei. Porque mesmo que vocês não façam, não vão por essa lei de que quem deve paga e quem merece recebe. Há a lei da atração, a ação, reação, e há a lei da nossa consciência, que após o desencarne, a consciência vai mexer bastante. E aí entra tudo aquilo que vocês acreditam. Eu sigo Lúcifer. Ótimo, mas você é uma adoradora de Lúcifer. Eu adoro, eu gosto, eu amo conhecer e acredito sim. E se precisar, como acho que todo mundo precisa de um pouco de luz na nossa mente, por que não? Por que não? Eu acho que sim. Mas não sou aquele género de pessoa que digo, ai, e a Lúcifer, a velha Lúcifer, sempre... Não, gente, não. Porque não existe só uma divindade, existem várias divindades, deidades. Existe Lúcifer, existe Satanás, o diabo não. O diabo somos nós, temos nós dentro de nós, o diabo e os demónios que nos vêm atormentar. Existe o Jesus Cristo na Terra, está lá ele aonde tem que estar, no patamar que tem que estar, e nós realmente temos o nosso livre-arbítrio dentro da liberdade que temos, porque tem que haver leis, não é? Porque o que seria um planeta sem lei? Está certa ou errada a lei? Não estamos a falar disso, mas tem que haver leis, amor. Tem que haver leis, meus anjos maravilhosos. Mas a justiça também tem que existir. E geralmente há mais lei a ser cumprida do que justiça. Porque nem sempre a lei anda de mãos dadas com a justiça, meus amores. Então assim, Lúcifer, Ave Lúcifer. Ai, mas que vela é que eu posso acender para invocar? Gente, se vocês não sabem, não invoquem nada. Primeiro estudem, se conectem vibracionalmente com as coisas, com a parte espiritual. E um dia que queiram uma velinha branca, não tem muito mais, o simples, o básico, ok? Com um copo com água ao lado, e a sua fé. Mas primeiro estudar. Por isso eu gostei de vir falar aqui sobre Lúcifer, porque é tudo de bom, gente. Lúcifer, a nossa emoção entra dentro de nós, Lúcifer está dentro de nós, é o rei da noite. Porquê que é o rei da noite? Porque traz luz, ele leva luz aonde é necessário, gente. Ok? Viria muito mais detalhes, se fôssemos aos detalhes era um conteúdo extenso, mas é só mesmo para vocês saberem a minha opinião e correrem atrás de algo que vos esclareça ainda mais sobre Lúcifer. Mas atenção, se vocês forem através da religião católica,
vão demonizar a palavra e o significado de Lúcifer. Agora, cada pessoa é cada pessoa e cada um tem a sua inteligência, a sua fé e ninguém é obrigado a nada, mas Ave Lúcifer. Até breve, meus anjos. Axé para todo mundo e muita luz.